Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui em mais um podcast, hoje muito especial. Com certeza vocês serão edificados. Hoje eu estou com uma pessoa aqui fantástica, a Márcia. Márcia, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, pastor, paz do Senhor, né? Amém. Aquele negócio de crente, né? É isso aí. Paz do Senhor em primeiro lugar e assim, para quebrar o gelo, né? Eu tô nervosa. Tá nervosa? Então vamos fazer nosso toquinho aqui, vai. Tudo bem, esse toque é a marca. O fato do nervoso aqui é gostoso. Uma pessoa que chegou aqui muito nervosa, depois ficou 100% descontraída, foi o Elton. Ah, o Elton. Menino 100%. Maravilhoso, né? Amei. Queridos, antes de nós começarmos, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não fez, deixar o seu like, deixa seus comentários e se você puder, pega esse link e envie a pessoas que você conhece, a seus amigos, peça para eles se inscreverem no nosso canal, você vai estar nos ajudando e também evangelizando as pessoas através do Renovo Pocket. E agora nós temos mais uma novidade, o Renovo Pocket já tem o seu aplicativo, essa semana sai o aplicativo, você pode entrar tanto na Apple Store quanto na Play Store, digitar lá, Renovo Pocket, vai aparecer, só fazer o download, e você terá ele aí no seu celular. Dentro do nosso aplicativo tem todos os podcasts, todos os devocionais e os novos programas que vão entrar agora nesse semestre. Vai estar tudo lá para você. Mas você também encontra tudo no canal do YouTube, tá ok? Fazendo isso, você está nos ajudando. Então, hoje aqui, Márcia, é um prazer estar com você, é uma honra. Prazer é meu, pastor. Tantos anos juntos aqui na igreja também. Muito tempo. Então, vamos começar assim, falando um pouquinho. Hoje, quem é a Márcia? Quem que é essa pessoa tão especial? Uma pessoa tão conhecida nas redes sociais, né? Uma pessoa que gosta, né? Gosta, né, Márcia? Eu gosto, pastor. Uma pessoa que gosta das redes sociais, que sabe conversar, sabe interagir. Uma pessoa que eu considero até bem entendida dentro da política, dentro dos assuntos em gerais, assim, pesquisa, lê bastante, né? Quem que é essa Márcia? Fala um pouquinho, conta um pouquinho. Quem é a Márcia hoje, para quem não nos conhece? Então, eu sou uma pessoa que gosto de aprender, gosto de estudar, que gosto de estar interagindo, né? Como o senhor mesmo disse, nas redes sociais e tal. Mas eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Eu, às vezes, até... Tranquila? Tranquila. Sério? Às vezes a pessoa até não me conhece pessoalmente. Existia um programa que falava, acredite se quiser. Quem me conhece sabe, pastor. Eu sou bem sentimental, aliás, bem emotiva, tá? Uau. Às vezes a pessoa vê lá, nossa, como ela é brava, não é nada. Eu só defendo as minhas ideias com Então, deixa eu ver se eu entendi. Vai lá, digita tudo, fala, daí desliga e chora. Ela brigou comigo. Mas eu sou uma pessoa assim que eu me considero assim, uma pessoa que sabe conversar, que sabe tratar com as pessoas. Então eu tenho eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de... Então é uma coisa que me faz bem. Então eu sou uma pessoa assim, eu acho que eu falo, as pessoas têm que me conhecer pessoalmente, né, para saber realmente como eu sou, e eu sou uma pessoa que amo a Jesus mais que tudo na minha vida. Ele é o meu Senhor e tudo. Então, sei me definir, pastor. Mas legal, essa visão, Márcia, eu concordo porque te conheço há muitos anos, né? Quantos anos que você está aqui na igreja? Olha, pastor, eu cheguei na Renovo em 98. 98? Faça as contas aí, eu acho que são 22 anos. Uau, 22 anos. 22 anos eu passei. Seria 23 para 24, né? Seria de 23 para 24. Eu cheguei, acho que foi no primeiro culto que a igreja estava fazendo aqui né, nesse lugar, nesse endereço, né? E eu cheguei aqui, foi impactante. Foi um momento, né, que marcou minha vida, porque era algo que eu buscava. Eu costumo falar assim, que eu era pentecostal e não sabia, né? Porque eu vinha de uma igreja bem tradicional, né? E daí, quando eu cheguei na Renovo e eu vi tudo aquilo, o louvor, a palavra, aquela unção. Na verdade, nem essa palavra eu conhecia direito, nem sabia o que era unção, né? Só ouvia as pessoas falarem, nossa, que unção. Falei, o que é isso, unção?
Mas daí aquilo me deixou totalmente maravilhada. Sabe, no primeiro culto eu falei, não, Senhor, As experiências com Deus foram foram boas. tremendas, foram tremendas. Foram coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. E a partir daquele momento eu falei, não, é aqui o meu lugar. Poxa, e é um tempo bom, né? Maravilhoso, pastor. Porque eu não, assim, eu não foi só, foi um encontro com Deus, assim, de experiências com eles, né? É claro que eu já tinha, era uma pessoa crente, já tinha servia ao Senhor, mas foi um encontro de experiências com Deus, né? Que eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Mas também foi um encontro de família. Eu me senti assim, a minha família. Eu amei os meus irmãos aqui, que eu encontrei aqui, cada um deles, a meu pastor, amei a Edna. Edna, meu amor, minha paixão. Nesses 22 anos de convivência, não tem um momento assim que eu posso falar, nossa, desse momento eu me desentendi com ela, com a minha pastora, hoje pastora, né? Então foram, assim, um encontro de corações mesmo, assim. Isso é fantástico, porque a igreja, ela além de ser um ambiente onde nós adoramos a Deus, e um ambiente também onde celebramos e temos grandes alegrias, mas também é um ambiente onde devemos chorar um pouco, né? Onde chegamos às vezes carregando a nossa tristeza, o nosso dia ruim, mas ela tem que em tudo se tornar uma família. Algo que une as pessoas, e essa família ela tem que ter prazer junto, viver junto. Chora junto, né? Sorri junto. Entende, um compartilha as dificuldades, vamos orar um pelos outros, aí por diante. E isso é uma igreja saudável, né? A ideia de igreja que Jesus deixa pra gente é essa, né? Onde a gente consegue dividir os fatos, né? Dividir as alegrias também, os momentos de festa, e aí por diante, né? Isso é muito bacana, né? Mas saber todo esse tempo, toda essa sua história. Mas antes de falarmos um pouquinho mais, deixa eu te perguntar, você já nasceu com deficiência física? Não, pastor. Eu tenho poliomielite, né? Para quem não sabe. Não sabe, né? Explica pra gente melhor o que é isso. Então, eu ando com as minhas muletas, né? E eu tinha 6 meses quando faltou vacina na cidade. Olha só, né? Quanto tempo atrás. E daí a minha mãe começou a perceber que falta de movimento nas minhas pernas, quando foi trocar as minhas fraldas, enfim. E daí ela ficou desesperada e correu, né? Correu no médico e tal. Daí eu cheguei a tomar ainda a vacina. Tomou? Da poliomielite, né? Mas já era tarde. Quer dizer, não acredito que tenha sido tarde, porque daí ela afetou só o membro inferior, né? Que é a minha perna esquerda, que foi a mais afetada. E poderia, né, ter progredido até para uma paralisia cerebral, enfim. Mas daí eu contraí a poliomielite, tinha 6 meses de idade. E, enfim, daí... Deve ter sido um momento bem tenso para sua mãe, né? Minha mãe ficou Ela desesperada. chegou a relatar essas coisas com Sim, você? porque ela não sabia o que estava acontecendo, né? É uma doença que... Até o fato daquela época, não tinha a informação que tem hoje, Não, né? não tinha, hoje não a gente tinha. sabe tudo, tem informação sobrando para todo lado, mas naquela época as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Sim. E a partir daí, assim, eu tive uma vida, vamos dizer assim, mais difícil que outras crianças, tal. Mas eu não tenho lembranças, assim, de uma dificuldade muito maior que eu tenha vivido na minha infância por causa disso. Muito pelo contrário. Isso eu nem queira saber, pastor. Eu era daquelas que subia em árvore, vivia em cima do telhado. Senhor. Criança calma, tranquila. Então, não, eu vivia minha vida até por causa da minha mãe. Acho que ela, né, é maravilhosa nisso. Que fazia com que não me protegia, não me super protegia, né? Deixava eu ser aquilo que todas as crianças deviam ser, né? Arteiras e tal. Então, eu tinha as minhas dificuldades. Até os 7 anos de idade, eu andava assim, rastejando, né? Eu corria assim pelo chão, tava brincando. E com 7 anos de idade, que eu fui adquirir a minha primeira muleta, né? E foi até meu avô materno que me ensinou a andar de muletinha, das minhas primeiras muletinhas. Daí que foi um momento importante na minha vida. Mas até então vivia rastejando, mas nada me impedia de fazer nada. Você não é frustrada? Não, pastor, não tenho nenhuma espécie de frustração.
A minha dificuldade, assim, com relação a tudo, desde desta época, na escola, sempre foi a locomoção. Eu sempre dependi das outras pessoas para me locomover, né? Para me levar para tal lugar, tal, assim. Mas, fora isso, eu não lembro de outro tipo de constrangimento, não. Então, dentro do coração, se a gente, talvez as pessoas pudessem até ter vontade, pudesse fazer essa pergunta. Dentro do coração, existe frustração? Não existe Não frustração, existe. não. Então, agora eu vou fazer aquela pergunta que uma pessoa... Sabe que a pessoa, quando ela quer destilar um veneno, ela quer fazer aquela pergunta, Sei, né? pastor. Eu vou destilar o veneno no lugar de outra pessoa aqui. Tá, Porque eu ok. sei que alguém tem vontade de fazer essa pergunta. Cadê Deus? Por que ele não te curou? Olha, pastor, eu acredito que ele não viu a necessidade do meu coração nesse quesito, sabe? Qual? Sabe? Porque, na verdade, as pessoas buscam com ansiedade de Deus aquilo que realmente elas querem. Como isso não fazia diferença, assim, é claro, não vou dizer aqui ser hipócrita, que achava tudo normal. Eu tinha os meus momentos de tristeza, meus momentos de questionamento, por quê e tal. Mas isso nunca Agora, foi. questionamento na vida, Márcia, Todo mundo deixa eu te tem. cortar só um minuto. Eu acredito que quando você fala isso, é muito lógico. Porque as pessoas sempre têm questionamento. Por que eu não tenho mais dinheiro? Por que eu não comprei Exatamente. aquele carro? Por que eu não nasci naquela cidade? Por que eu não sou um jogador? Por que eu não sou um ator? Por que eu não canto bem? Sempre as pessoas Sempre. acham em si um questionamento. Então, fazia parte de uma vida normal. Você também tem seus questionamentos, correto? Sim. E então eu não tinha, nunca busquei de Deus essa a cura, né? Eu tinha outros sonhos, eu tinha tudo aquilo que eu busquei em Deus, eu posso dizer assim que Ele me respondeu, que Ele me deu. Então talvez se esse realmente fosse um grande problema para mim, né? Deus poderia ter feito, mas Uau. não era para mim, não era prioridade. Então eu tive uma infância normal, eu estudei assim, normalmente, para o senhor ter uma ideia, somos em 5 irmãos, né? Hoje são 2 falecidos, mas de todos os meus irmãos, eu fui a única que terminei o ensino médio. Os Legal. meus irmãos chegaram da adolescência, né? Coisa de menino, não quiseram mais continuar. E eu continuei. Agora, Mesmo com as minhas dificuldades e tal, eu fui a única que concluí os meus estudos. só que hoje, quando eles ouvirem, chegar em casa, tá todo mundo te ligando. Marcelo, queremos ter uma reunião com você. Não, o mais velho, depois ele pagou, né? Porque daí depois ele entrou pra polícia militar, então ele Legal, acabou legal. terminando os estudos, né? Mas assim, que isso não fez diferença, sabe? Que realmente eu busquei os meus sonhos. E talvez essa dificuldade, vamos ver se você concorda ou não. Eu vou falar agora como pastor. Talvez esse nível de dificuldade, o que Deus permitiu, porque Deus permite situações na nossa vida. Tá? Esse que Deus permitiu serviu para forjar o caráter da Márcia também, inclusive como uma serva do Senhor. Porque você está aqui dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Nós até brincamos isso antes de começar aqui, a gravação, né? Falei, Deus é bom, ser sim, o tempo todo. Então, se isso tudo, ele ajudou a forjar o caráter. Sim. Forjar quem é a Márcia, uma pessoa decente, uma pessoa que vive a sua vida corretamente, que paga as suas contas, que anda de forma correta. Deus tem um plano em tudo isso. Sim, pastor, e nada, como eu falei, nada me impediu de fazer nada. Essa deficiência, por exemplo, quando eu cheguei na Renovo, no mesmo ano, né, foi criado o Ministério de Intercessão. Foi naquele ano, então? Foi naquele ano. Gente, eu lembro desse dia, quando o Espírito Santo colocou no meu coração, faça isso. E aqui onde nós estamos hoje, que é o estúdio, na verdade não existia nem isso, nem embaixo, era aberto, não tinha nem cobertura, telhado, nada, nem a parte de baixo. E foi nessa saída ali, naquele aberto, que o Espírito Santo deixou claro, conversa com as pessoas e dá início. Eu me recordo exatamente onde nós estamos, lá embaixo, nesse mesmo local. Eu me lembro de tudo, lembro do dia também, eu lembro de algumas cenas, assim, quando eu cheguei, para você ter uma ideia, eu lembro da Olivia, que ela o Gabriel estava no colo dela, sabe, assim, entre as pernas dela, sabe, assim, e algumas outras pessoas que o senhor tinha convocado e chamado a igreja, né, para esse ministério. A gente entrou lá, a gente nem tinha ideia do que se tratava, né, esse ministério de intercessão, daí que o senhor colocou toda a ideia a respeito desse ministério.
Mas depois né, que eu entrei no Ministério de Intercessão, pastor, nós tivemos tantas experiências, a gente fez tantas coisas, por exemplo, sobre o comando do Marcos, né, o Marcos Rato, que na época era o líder da Ficou intercessão. bastante. Começou com o pastor Givanildo, se eu não me engano, Isso, né? sim, ele foi o Os primeiro primeiros tempos foi o líder. pastor Givanildo. Era diácono Givanildo Diácono ainda. Givanildo, que ele era diácono naquela época, né? Diácono Ele Givanildo. começou. Logo em seguida, eu não tenho, sim, uma lembrança clara porque daí entrou o Marcos, ficou no lugar. O pastor Genildo tinha algumas outras situações, nós estávamos planejando, parece ser que sair já. consagrado, né? Tudo, já. o Marcos ficou no lugar e no fim ficou muitos anos, né? Ficou muitos anos. E durante todo esse tempo, pastor, a gente fez coisas assim, a gente fez culto em praticamente todas as casas aqui da cidade, né? Eu me recordo disso. Nos sítios, a gente nas cidades, né? Às vezes que o Alto Preço ia se apresentar, né? Nas igrejas, né? Nós íamos uma hora antes para orar. Então eu sempre estava junto, né? Nada me impedia. Não posso ir, não. Então, nunca foi impedimento para mim. Sabe então, uma outra senhora que eu lembro, que estava sempre junto, vamos ver se você vai lembrar, eu achava assim muito legal, a irmã Iraci, a mãe da Michele. Irmã Iraci Bezerra. Bezerra, né? Ela estava junto. Sempre aquela senhorinha, né? Cabelinho Também estava sempre junto ali. Sempre junto, preciosa demais. Nossa, foram tantas pessoas, pastor, que esteve com a gente, né, durante esse ministério, durante esse tempo, aliás, que foram marcantes na minha vida e... Você lembra assim um momento de intercessão assim? Puxa, esse momento foi marcante. Estávamos orando por alguma coisa, algum momento ali assim, e de repente Deus moveu, aconteceu. Você lembra algo assim que possa ser? Olha, pastor, é complicado falar, porque foram muitos os momentos, foram muitas as experiências, sabe? Esse chamado, essa honra que Deus nos colocava de estarmos orando em situações, estarmos orando nas prefeituras, nos hospitais mesmo, né? Nessa época agora de pandemia, sabe? Em tantos lugares que ele nos levou, os evangelismos que foram feitos, né? Com a intercessão, de sairmos colocando aqueles cartõezinhos, lembra? Estamos orando por você. Continuamos orando por você. Ainda estamos orando por você. Uma semana de curiosidade, né, no coração das pessoas. Foi muito bom aquilo. Foi muito bom. E você sabe que esse mesmo programa foi feito em várias igrejas nossas também. Esse registro foi feito, Pilar foi feito, Sete Barra não tenho certeza. Mas foi levado esse programa. O pastor Genildo, quando estava fora, ele fez isso nos lugares também. Foi muito bom. Então, foram momentos assim especiais. Então é difícil, né? Eu acho isso bom, porque né, foi constante. Não era uma coisa que. Por isso que até nos fez permanecer durante tanto tempo no ministério, por causa disso mesmo, por causa da experiência. E as vezes que a gente se reunia, pastor. Não precisava sair para grandes eventos. Nessa salinha mesmo aqui que o senhor está falando. Sim, nos primeiros anos que a gente se reunia para orar, para interceder, era um mover tremendo, né? A gente se ajoelhava, a gente chorava, a gente passava horas ali, sabe, naquele momento. Então foram coisas que marcaram as nossas vidas, impactaram profundamente. E naquela época, a própria intercessão fazia os cultos nos lares, né? Exatamente. Hoje nós temos o Renove Minha Casa, que já é um programa que o Flávio está à frente para isso tudo. Mas naquela época não havia nada disso. Então, a própria intercessão, ela adquiriu esse hábito. Então, ela ia fazer cultos e orar nos lares. E como você mencionou muitos, e eu me recordo assim de estar junto em vários lugares com vocês, mas ser coisas muito boas, ser abençoadoras, né? E não eram cultos assim só na casa das famílias da igreja. Porque daí a gente era chamado para as pessoas que não eram da igreja, mas estavam passando por dificuldades, né? Problemas no casamento, com filhos, enfim. Eles convidavam a gente para ir orar nas casas e tal. Então, a gente teve em lugares, assim, diversos. A gente chegava, não conhecia a pessoa. Não conhecia, a gente era chamado, né? E ali o Senhor falava, o Senhor movia, o Senhor agia. Então, famílias foram transformadas. Foi uma semente, né? Semente da Renovo em minha casa mesmo. Então, são coisas que eu guardo pro meu coração para sempre. Bacana, que legal.
E você permaneceu na intercessão quando o Marcos saiu, deixou de ser o líder ali, depois na sequência Foi veio o gay. o Foi o Miguel, Miguel, né? né? O O Miguel. Miguel, ele entrou, ficou muito tempo, Ficou né? assim. Até o momento que o Senhor resolveu levá-lo, que faz uma falta gigante para a vida Jesus da gente, amado. né? E hoje você resolveu entrar naquele tempo de descanso. Eu falei no meu jubileu. Tá no jubileu. Na verdade, foram 22 anos ininterruptos, né? Muitas pessoas entraram, saíram, voltaram, outras não voltaram. E eu sempre permaneci, Sim. sempre permaneci. Mas esse ano eu conversei com o Senhor, falei, Senhor, mesmo após a partida do Miguel, daí teve a nossa irmã Vera também, que era da intercessão, também o Senhor recolheu. E daí foi um grande baque, assim, pra gente, né? Pra mim, principalmente, que amava os dois demais. E conversei com a minha líder, com a Jeane, né? Falei, olha, mas não tô saindo da intercessão, não é definitivo, vamos dizer assim. É um tempo, eu preciso desse tempo. É natural, né? Preciso. É aquela história daquela águia que foi trocar as penas lá, né? Exatamente. Foi lá, Ó, mas tá não chama lá, de. precisa Não trocar fala as que eu sou águia né? velha, pastor. É. Filhote de águia que não é. Eu não sei como o Igor não falou nada aqui no ouvido ainda, né? Quietinho aqui. Ai, que legal. Então, mais ou menos, mas eu tô trocando, então eu vou voltar. Então eu preciso desse tempo e. Eu vejo de uma das marcas, como pastor olhando, uma das marcas da intercessão são os líderes. Eu vejo que em toda a história foram marcadas com pessoas assim muito fortes na liderança. Personalidade forte. Que tiveram sempre a sua característica. O Marcos, que teve todo aquele tempo, levar a igreja, levar aos lugares, sempre querer chegar antes, sempre fazer. O Miguel com aquela forma de abraçar coração, dele, aquele né? jeito. O Miguel Era todo o coração. o coração maior que ele, gigantesco, abraçava tudo, colocava o amor em tudo, uma coisa muito marcante. Hoje a Jeane, uma pessoa muito dinâmica, né? É uma pessoa que vamos lá, é para agora, é para já, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Ela com uma disposição incrível. A Jeane tem muita garra, muita força, né? Uma mulher muito forte. E isso até serviu até nesse tempo que eu fui conversar com o Senhor, saber desse tempo, né, para eu descansar. Porque quando eu vi que o ministério estava muito forte, sabe? Entrou pessoas novas que estão aí toda empolgada, cheia dessa vontade, né? Essa líder maravilhosa que é a Jeane. Então eu vi que o ministério está estabilizado, tá cheio de gás, né? Tá cheio de vontade, cheio de planos. Então eu até me senti confortável, né? Assim, o coração descansado de saber que eu podia, né? Que eu podia me dar esse direito de dar esse tempo, porque sabia que eles iam continuar, né, no gás. Mas tá aí. certo, existe tempo para tudo. Há mesmo, tempo né? para todas Tem um as tempinho coisas. que precisa descansar Mas também. eu continuo sendo intercessora, tá? Tenho certeza disso. Que legal. Isso é muito bom, viu, Márcia? É um chamado que não apaga. Na verdade, um chamado de intercessor, ele permanece até que Jesus venha. Enquanto houver fôlego de vida em nós. Às vezes vamos passando tempo, a gente não consegue nem sequer realizar tudo fisicamente, mas o intercessor, ele sempre está ali. Ele sempre lembra de falar a Deus o que está acontecendo, ele tem a sensibilidade de enxergar, a sensibilidade de entender as dificuldades das pessoas e levar isso a Deus. Ser intercessor é uma pessoa incrível, é um chamado que eu tenho que entender que é muito, muito, muito bonito e de extremo valor dentro do reino de Deus. É maravilhoso, maravilhoso. E também a gente, né, aqueles até que tem esse sonho, tem vontade, eu falo, participe, porque nós falamos de família, né? É uma família também que se forma, é uma família dentro da família. É verdade. E os intercessores, assim, são muito, muito unidos, eles, né, estão sempre juntos e tal. É maravilhoso. Se você falar para mim, vale a pena, eu falo, vale a pena cada minuto. E a nossa cidade como um todo, São Miguel Arcanjo, ela realmente precisa uma batalha de intercessão constante. Não vou dizer que essa cidade venha a ser diferente das outras em si, mas até pela formação da cidade, o jeito da cidade em si, nós acreditamos que precisamos batalhar realmente, quebrar muitas coisas nessa cidade, quebrar muitos princípios que não é bíblico nesse lugar, princípios de idolatria e aí por diante, e trazer para esse lugar realmente a glória de Deus. E é aquilo que a Igreja Batista Renovo tem lutado em todos esses anos para fazer,
não através só dos intercessores, mas de qualquer um ou de O qualquer ministério, evangelismo. né? A gente trazer a glória de Deus para a cidade. Com certeza, Tá? faz a diferença. Marcia, vamos entender um pouquinho mais assim. E às vezes nós contemplamos bastante você nas redes sociais, fazendo bastante comentário. Basicamente você está inteirada em quase todo o assunto, né? Ali a rede social se tornou também um mundo para você muito importante, um mundo virtual ali. Logo a Márcia está no metaverso, né? Imagina, E, Márcia ó, no e, metaverso. e o culpado disso é o pastor Rogério, viu? Quero deixar aqui. É sim. Como assim? Foi sim, porque eu era uma excluída digital, né? Nem tinha noção de como isso funcionava. E meu primeiro notebook que eu ganhei foi o presente do pai do pastor, né? E da mãe do pastor, o seu irmão Silvio, né? E a irmã Neide, que me presentearam, né? Com o notebook, que eu sei que teve a mão do pastor Rogério também. Então eu ganhei aquele notebook e falei, meu Deus, e o que é isso? Como é que funciona? Como é que liga esse aparelho? Daí, a partir do momento que eu descobri como liga, daí já... Aí entrou dentro. Daí já era, pastor. Então, e eu descobri um jeito de me conectar com o mundo, né? Porque, assim, até por causa da minha deficiência, eu não era muito de sair e tal. Minha vida sempre foi igreja e casa e tal. E daí eu descobri esse mundo, né? Que você pode conversar com muitas e milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E pode trocar ideias, debater. Enfim, foi um mundo que eu realmente me descobri e sou assim, né? Alguns chamam de polêmica. Mas Mas esse formato que às vezes eu percebo que você às vezes discorda de alguém, debate com alguém, isso quer dizer o quê? pastor, eu gosto de, como eu falei, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de debater ideias, né? Por isso, mas quando principalmente comentário às vezes político, a respeito de qualquer situação, se a pessoa começa a ofender e começa a falar, daí eu já nem falo mais, já corto, porque eu gosto de debater ideias. Mas o que você pensa a respeito disso? Mas por que você, né, acha isso? Então, isso é uma coisa que me atrai. E eu até gostaria de falar uma coisa aqui, deixar bem claro que todas as minhas opiniões políticas e sobre todos os outros assuntos que acontecem até atualmente são minhas opiniões, não são opiniões da Igreja Batista Renovo. Porque como eu sou uma pessoa muito ativa na igreja, estou sempre ali postando os meus vídeos, que também é uma coisa que eu gosto muito do que acontece dentro da igreja, né? As pessoas podem pensar que é a posição da igreja ou do pastor. Eu deixo bem claro que não é. O pastor Rogério aqui sempre nos deu total liberdade, né? Somos adultos, de termos as nossas opiniões, de termos as nossas posições. Contanto que isso não venha ferir a palavra de Deus. Exatamente. Ou venha sujar o nome da igreja, ou qualquer coisa desse tipo, né? Jamais defenderia algo que fosse contra a palavra de Deus. Sempre falo isso, né? Não tem sentido isso. Ou mesmo conhecendo o pastor, assim, em particular, sabendo que ele não concorda, eu vou lá e defendo a ideia. Então, isso também não tem, mas isso não significa que seja opinião da igreja. Então, são coisas diversas, são coisas separadas, mas eu gosto muito falando de debates, né? Eu gosto muito de ouvir debates, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver jornalismo, então eu estou sempre inteirada, né? Estou sempre por dentro de toda a notícia, de tudo que está acontecendo. E ainda que você venha discutir de uma pessoa, a pessoa está lá do outro lado e fala, olha, ela falou que é verde, você falou que é vermelho, e aí por diante. Mas isso não é pessoal. Não é pessoal. A pessoa pode continuar gostando, amando. Se ela chegar na igreja, vai ser abraçada, amada. Simplesmente é as opiniões. Discordar de ideias, não da pessoa, né? Amar as pessoas acima de tudo, né? É por isso que às vezes a gente não se prolonga quando a gente vê que a pessoa que não tem discussão, que a pessoa... Então se fala, melhor não discutir mais, porque você não vai entrar nesse debate, em ofender e tal, porque, né, como cristã também, isso não edifica, né? E não faz parte da minha personalidade. Então, às vezes, a gente prefere perder uma discussão, né? Deixar do que realmente ofender, enfim. Mas quando a pessoa conversa, quando consegue debater com a gente, é bom, é gostoso. É gostoso. Ainda que ela venha discordar, é gostoso. gostoso. Mesmo que discorde, mas se for um debate de ideias, eu acho
Eu acho bom. Acho isso. E essa forma de se expressar, de postar nas redes sociais, é uma coisa natural da Márcia já, né? Pastor, sou sim. Eu vou mostrar uma foto aqui, acho que Ai, ela vai Jesus expressar um pouquinho. amado. Dá uma olhada nessa foto. Nós estamos aqui num jantar, não, no jantar não, no chá de mulheres TPM. Tá todo mundo prestando atenção. Só tem uma ali no meio que está tentando filmar alguma coisa, bater uma foto para postar nas redes sociais. Quem? Márcia. Ai, foi uma coisa que eu me descobri também, eu amei, pastor, que é postar a respeito de tudo que acontece na igreja. E é interessante. Acaba sendo uma vitrine. Sim, porque agora nós temos uma parte de mídia da igreja, toda profissional, tal, né? Mas anteriormente não tinha, então era só eu como e eu gosto muito de filmar, fazer vídeos, né? As fotos eram com o pastor, essas fotos, essa foto mesmo que eu nem sei quem tirou. Foi um pastor aí, ó, tirou essa foto. As fotos, mas filmar, eu sempre filmei todas as festas, filmava os eventos da igreja. Então vinha pai perguntando pra mim: "Mas se filmou, olha lá, meu filho dançando, e tal". Na forma mais simples de ser, fazia e as pessoas acabavam conhecendo o que estava acontecendo. Exatamente. Isso também é uma marca minha. Essa é de filmar, postar e colocar lá nas minhas redes sociais todos os eventos da igreja, tudo que aconteceu, jantares e enfim. E se eu não me engano, por muito tempo você postou até nas redes sociais da própria igreja, não foi? Sim, Você que administrou, abastecia, estava colocando o lá. Facebook da igreja, tal, ficou durante muito tempo, ficou sobre a minha responsabilidade e tal. Foi um momento muito de aprendizado também, né? A gente aprende a diferenciar, porque eu tinha minhas redes e tinha da igreja, né? Então, eu tinha que saber controlar o que era da igreja, o que era da Legal. minha. Eu escolhi essa foto porque ela demonstra pessoas maravilhosas aqui, né? Todas juntas. Você ali mostrando que aquilo que você falou faz parte da família, faz parte de tudo. E o fato de você estar filmando, né? Se você não saberia, nem tinha ciência dessa foto. E a hora que eu olhei, falei, não, essa foto aqui é a cara da Márcia mesmo. Ela marca, olha lá, ela tá sempre mirando o celular para algum lugar e daqui a pouco tá nas redes sociais. Ai, pastor, eu sempre amei minha igreja. A minha igreja, eu falei, quando a gente chegou aqui, quando cheguei para aqui, fez uma grande diferença na minha vida. Então eu tenho orgulho dos meus irmãos, sabe? Tudo que eles fazem bem feito. A nossa pastora amada Edna aqui, linda, né? E todos os eventos, eu quero mostrar pro mundo. Eu quero que as pessoas... A Edna, ela tem uma das marcas fortes dela é ser bem casada. Ah, tá, pastor. Ai, Jesus amado, sempre, né? Como sempre, né? Então eu queria mostrar pro mundo, quero mostrar para pessoas o que a igreja está fazendo, os eventos da igreja, tudo que está acontecendo, tudo com excelência, né? Então sempre esse foi o meu objetivo. E alcança, viu, pastor? Até pessoas, irmãos que moram fora do Brasil, tal, que tem saudade, muitas vezes falam para mim, nossa, mas que bênção é poder ver os irmãos e, enfim, é de Deus, eu gosto. Bacana. Mas eu procuro selecionar um versículo, porque eu acho que a gente acaba conhecendo a pessoa e identificando. Então, todo mundo que vem aqui no podcast comigo, eu pego um versículo bíblico e tento mostrar e perguntar se a pessoa, se ela acha que isso tem a ver com a vida dela. Eu separei um versículo aqui, tá? E é o Salmo 86:11. Está escrito: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Quando eu li esse texto, eu falei, esse texto tem muito a ver com a Márcia, porque ela sempre andou na tua verdade. Eu não lembro dela ter desviado da tua verdade nenhum dia e sempre procurado ter uma coisa que é fiel. Essa palavra é muito forte e ela sempre tem mostrado em tudo que ela faz, em tudo que ela teme o teu nome. Você acha que esse versículo está de acordo? Acertei, errei? O que você pode falar? Não, tá certíssimo. Realmente aquilo que a gente fala, né? Não só no ministério, mas na minha vida pessoal, nas minhas redes, é isso, né? Que o Senhor seja engrandecido, que a verdade dele prevaleça, não a minha verdade, não a verdade do pastor, né? É a verdade do Senhor. Então, realmente, eu quero permanecer fiel também até que ele volte. Mas tem um versículo também, pastor, que eu acho que é o meu versículo, assim, que toca o meu coração.
e fala profundamente comigo, que é o versículo que fala que a minha graça te basta, né? Muito bom. Falando a respeito daí de todo esse das minhas da deficiência, enfim, sempre eu falo Senhor, toda vez que eu questionava ele fala, Você fala daquele fato quando Paulo está relatando o espinho na carne. espinho na carne, daí, assim, a minha graça te basta. Então para mim também, a minha graça te basta, minha filha. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então toda vez que eu me sinto meio abatidinha, meio assim, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo de maneira correta? Com esse versículo, Senhor, que o Senhor toca no meu coração. Você procura avaliar o seu próprio coração para saber se você está correta com Deus sempre? Sempre, pastor. Ele é prioridade, né? De eu saber se eu estou agradando o coração dele. Porque não adianta eu agradar. Muitas vezes eu cedo, ou às vezes, né, falando em debate, falando em opiniões, quando eu sei que isso pode entristecer o coração de Deus, na hora eu repenso as minhas atitudes, ele é a prioridade, sabe? Então, eu procuro agradar o coração dele. Então, eu falei, às vezes prefiro perder um debate, prefiro perder uma questão do que desagradar o coração de Isso Deus. é bem interessante. Isso realmente é temer o Senhor, ter a vida submissa à vontade de Deus, e Deus honra isso. Deus sempre honra isso. Agora, vou mudar um pouquinho o assunto, mas deixa eu te perguntar, e a sua família em si? Sua família toda é evangélica? Minha mãe era evangélica. Sua mãe, eu tive a oportunidade de conhecê-la muito bem, até que o Senhor levou ela. Então, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Né? E ela nos criou até a adolescência, ela conseguiu nos levar, né? Os meus irmãos, pelo menos, para a igreja e tal. Eu continuei, como sempre, sempre a guerreira. Mas minha sobrinha hoje também, né? A Bianca está comigo na igreja. E meus irmãos ainda não se entregaram ao Senhor ainda, mas eu creio, continuo crendo. Meu pai ainda também, meu pai tem 84 anos. 84 anos, mas seu pai é forte. Meu pai é forte, põe forte nisso, né? E eu oro ainda e creio que o Senhor vai fazer ainda essa obra na vida dele. Mas além de... aqueles que ainda não se entregaram, eu creio, eu oro, eu busco no Senhor para que possam se entregar ao Senhor. Meu irmão lá de Goiânia, eles são crentes do Senhor. Eles também. Moram em Goiânia, são crentes? Goiânia, são. Meu sobrinho, minha sobrinha. Então, assim, aos poucos o Senhor está ganhando aí toda a família. E eu estou feliz, sou muito feliz. Muito bom. Márcia, deixa, nesse contexto assim, esses teus irmãos que são lá de Goiânia que você mencionou, eles crentes no Senhor Jesus, tudo, como que é a sua comunhão com eles? Então, né, meu irmão, na verdade, é o meu irmão mais velho, né, ele foi embora para Goiás foi há mais de 30 anos, né, daí ele se formou, se casou lá, formou uma família e... meus sobrinhos nasceram lá, tudo, e a gente tem contato, né? Durante muito tempo ele não pôde vir para cá, por causa de estava lá procurando construir a vida lá ainda, né? Mas depois que ele teve uma certa instabilidade, daí eles começaram a vir para cá, daí ele trouxe os meus sobrinhos para eu conhecer. Trouxe até pimenta. Fazendo propaganda aqui do Podar, como é que é? Pomar Spidini. Pequi? Pequi, não. Você não gostou do pequi? Não, no pequi eu não gostei não, viu, pastor? Você sabe que o pessoal de Goiás ama pequi, né? Eu sei. Do mesmo formato que aqui em São Miguel. Tudo tem farinha? Lá tudo tem pequi. Pequi no arroz, pequi no frango, pequi no feijão. Meu irmão trouxe, inclusive. Pequi em todo lugar, né? Ele trouxe dessa última vez que fez pequi pra todo mundo. Não gostei, mas respeito quem gosta, né? Eu pergunto sobre família, sim, Márcia, porque eu acho muito importante a gente ter uma visão que a nossa família também precisa ser salva. E nós precisamos orar pelos nossos familiares e desejar no fundo do nosso coração que todos se salvem. Com certeza. Nós não podemos simplesmente dentro de nós olhar para o mundo e amar só o mundo lá fora. Querer que o mundo se salve, aí por diante, mas nós precisamos ter algo dentro do coração que eu aprendi com o tempo, que é a nossa família. Nossa família é o lar nosso,
né? E nossa família também, no decorrer, aqueles que já se foram, mas são irmãos, tios, aí por diante. E na família, a gente cria no coração umas barreiras a mais. Por quê? Porque na família sempre tem aquele que falou que não devia, um aprontou, o outro cometeu um erro, e vai criando aquelas pequenas dificuldades de relacionamento. E às vezes nessas dificuldades de relacionamento, a gente se esquece de orar pela salvação, porque está até meio chateado, isso e aquilo. E quando nós falamos de pessoas que não conhecemos lá, é mais fácil, a gente ora, isso e aquilo. Mas nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e falar, espera aí, a minha casa. Aqueles que são até chatos, mala, que discordam, isso e aquilo, eu quero ver a salvação deles. Começamos a orar pela salvação dessas pessoas. Você concorda com o que eu estou dizendo ou não? Concordo, porque a maior alegria, né, nossa, é ver os nossos entes queridos aos pés do Senhor, né? Não existe maior alegria do que ver um amado seu se batizando, descendo as águas. Então, ali é o principal campo evangelístico, é a nossa casa, né? Então, eu acho muito importante. Então, cada um que aceita Jesus, que a gente sabe, o tal sobrinho aceitou Jesus, tal primo, tal tia, é uma alegria imensa, né? Então, não existe maior alegria para o cristão do que esse, maior presente de ver a sua família salva, seus amigos, enfim. A salvação é o melhor presente que a gente, é o melhor tesouro que a gente pode ter. Então, eu fico muito feliz e acho, assim, que a conversão, e a gente não pode desistir, né? Achar assim, não, tal pessoa não tem jeito, aquela lá já não adianta orar que... E isso acontece bastante dentro de família. Eu com o passar do tempo, com todos esses anos, são 29 anos como pastor, eu percebi que muitas pessoas criaram barreiras para a própria família, porque família é aquele negócio, você convive muitas pessoas junto, sempre tem algumas dificuldades, né? Às vezes um tá certo, outro tá certo, e aí por diante, um errado, outro errado. Mas as pessoas às vezes criam, olha, melhor nem lembrar que ele existe, nem falar dele, nem orar por ele. Mas nós como crentes, nós como servos do Senhor, precisamos almejar, amar e clamar realmente ao Senhor pela salvação, principalmente desses que estão na nossa própria família e não conhecem o Senhor. Porque para Deus não é nada impossível, né? Ele mesmo falou, né? Então, vamos nós colocar limites no poder de Deus? Jamais. Então, eu creio que meu pai ainda vai se chegar ao Senhor, não sei como, não sei quando, mas eu creio. E aqueles que ainda não se converteram vão ter esse momento com o Senhor, né? Amém. Então, Amém. Intercessora falando. Glória a Deus. E visão profética antecede o milagre. Eu costumo mencionar essa frase. Se você não enxergar profeticamente, se você não ter uma visão daquilo que Deus pode fazer, o milagre não vem, porque você não consegue orar, não consegue nada. Então eu entendo que toda a visão profética, que é aquilo que eu enxergo que Deus pode fazer para que eu ore e Deus vai responder, ele antecede, ela vai vir antes do milagre. Então, quando a gente enxerga a nossa família salva, ainda que estejam perdidos, quando nós enxergamos coisas que precisamos, mesmo sem ter, ela está antecedendo, o milagre vai vir. Aí Deus faz essas coisas, não é verdade? Amém, glória a Deus, é a nossa fé. E Márcia, para a gente terminar, você acredita que está perto a vinda de Jesus ou não? Ai, pastor. Hoje mais do que nunca, né? Vamos dizer assim, vamos lembrar, né? Vou deixar um pouquinho polêmico, já que você gosta. Lembrando que os discípulos, há 2000 anos atrás, já acreditavam que estava perto. Mas pastor, hoje está demais, né? Aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que tem conhecimento, aquele que já fez estudo do Apocalipse, né? Com o pastor Rogério, eu já fiz umas 4, 5 vezes, né? É verdade. E você sabe que as pessoas estão falando, pastor, faça. Até a Jeane me falou, pastor, vamos fazer de novo. Falei, santo, de novo? De novo, porque agora as coisas estão mais claras do que nunca, né? Então, não é impossível as pessoas abrirem os jornais, assistirem o jornal e não ver as coisas acontecendo e saber que, como o senhor sempre falou, né, a respeito das dores de parto, né, as dores de parto, ela é o que está antecipando que a criança está chegando, e quanto ela mais, né, diminui ali o tempo, é sinal de... Então, as dores de partos agora estão acontecendo. E as pessoas e se nós pegarmos tudo, desculpa. Não, pode falar.
lembra da lua de sangue? É. Poxa, espera aí, as luas de sangue não aconteceram no Brasil, nós estamos falando lá em Israel. O Estado de Israel, sendo o que é hoje, eu tive a oportunidade de estar lá, agora daqui 2 meses vou para lá de novo, tendo toda essa visão de tudo isso, pegando Israel, o que aconteceu, as luas de sangue, a ciência se multiplicando, o que acontece no mundo, os terremotos, furacões e aí por diante que o mundo tem, essa forma de conexão, né, que existe agora, o 5G, esse negócio de metaverso, tudo, isso tudo aumenta a contração, as dores de parto, como Sim, você mencionou. E o principal que eu vejo, né, agora assim falando politicamente, é o governo universal. Antes se falava isso e as pessoas hoje já se fala assim. Parecia uma fantasia. Parecia uma fantasia. Hoje já se fala num governo mundial que virá, tal. Toda essa história, né, de passaporte sanitário, até que o pastor falou no outro podcast, a respeito disso, que antes isso, as pessoas rejeitavam isso, né? Hoje as pessoas aceitam isso, que eu sempre estou falando nos meus comentários, como as pessoas estão aceitando naturalmente tudo que é colocado. As pessoas não têm mais reservas, então quando o anticristo se manifestar, que nós cremos que vai ser em breve, mas que nós não estaremos mais aqui, Amém. né? A igreja não estará mais aqui, ele vai encontrar já o campo fértil. O campo fértil, as mentes preparadas para tudo isso. Então a gente já vê. Então aqui só que tem que conhecer a palavra, né? Tem que conhecer a Bíblia para você ter entendimento do que está acontecendo. E está muito claro, realmente, do que Jesus está muito próximo. Sabe uma coisa que me marcou bastante em relação à volta de Jesus? Quando eu fui em Israel, lá no Monte do Templo, naquele lugar, tem o Domo da Rocha, que é uma mesquita islâmica. E aquilo lá, naquele lugar, por que aquela intensidade? Por que eles querem aquilo? E os judeus, tendo todas as coisas, todas, 100%, para montar, para reconstruir o terceiro templo. Tá? Tudo pronto, tudo. E não só pronto no sentido de ter dinheiro para construir, mas é como o material está pronto, as coisas estão prontas, os novilhos estão prontos, as roupas sacerdotais estão prontas, e as pessoas treinadas, extremamente treinadas para saber o que fazer no momento, está pronto. Então, assim, o cenário está pronto, né? Está tudo preparado. Não vamos entrar aqui em escatologia, mas é como se tivesse assim, simplesmente pode começar o jogo, está tudo montado. Tá? É uma situação muito clara e Jesus realmente vai voltar. Então, só que assim, eu penso assim, isso vai acontecer, não tem como voltar. Só que eu acho que às vezes, daí que vai a minha polêmica, que eu acho que as pessoas têm que, enquanto isso não acontecer, enquanto Jesus, a trombeta não tocar, nós temos que resistir. Não podemos aceitar pacificamente tudo que é colocado, sabe? É isso que às vezes tem esse debate. Ah, não, porque Jesus vai voltar, então. Não, ele vai voltar, mas ainda a gente é resistência contra a manifestação do mal. E a igreja realmente tem que se posicionar nisso, orar por isso, porque a igreja impede. O diabo só não faz o que quer porque a igreja não permite, a igreja ora. E quando a igreja ora, as manifestações de Satanás, elas são quebradas. E quando a igreja for retirada, né, daí sim, daí muda tudo, daí né? Muda tudo. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas contra fortalezas, né? Então, nós temos sim armas para, nesse momento, que a igreja está aqui posicionada para lutar e lutar para vencer. Não é uma tentativa de luta, é uma vitória. Agora, quando for retirado, muda tudo. E a oração, né, como intercessora, eu sempre aprendi que é orar mais ação. Não é apenas orar, você tem que orar e tem que agir, né? Então, enquanto houver oportunidade, você tem que falar. Enquanto tiver oportunidade, você tem que protestar, vou dizer o que está errado ou não. Enfim, né? Essa é a minha luta, né? Para que realmente até a volta de Jesus, né? Ou que alguém censure, né? Em tempos difíceis que a gente está, né? Mas, enfim, é uma luta. Então, até Jesus voltar, a gente tem que ser resistência, sim. Amém. Glória a Deus, Márcia. Eu fico feliz por isso. Tá? Foi muito bom estarmos aqui, passar esse tempo junto.
Qualquer dia nós podemos aqui se reunir só para falar da volta de Jesus, É muito bom. debater esses detalhes, falar sobre santidade, Muito né? E importante. tantas coisas, sobre ser ofertante, ser dizimista, ser participante. Tantas coisas nós podíamos falar. Mas foi legal para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais a Márcia, né? Eu acredito que dentro da Igreja Batista Renovo, mesmo das nossas filiais fora, ainda que se todos não conhecem pessoalmente, conhecem pelas mídias sociais, tá? Sim. Sabe que temos um amor muito grande por você. Você é uma pessoa que sempre foi especial, tá? Meu amor Muito também. especial. Só em tudo, só tem uma coisa que você faz que eu acho que não é Lá bom, vem, né? lá vem Isso, ele. a gente sempre tá, como Jesus, né? Jesus sempre falou para as pessoas, olha, nisso eu vos louvo, nisso eu não vos louvo, sempre tá errado. Café, Márcia, sinceramente, fui na sua casa tomar café, não Ele tinha não condição. gosta, pastor, do meu café. Só porque é Não, forte e não, doce, não, pastor. não, para ser doce precisa diminuir bastante o açúcar, Ai, né? Jesus amado. Mas tirando o café, o resto, que bênção de Então, e da pessoa, minha parte eu né? também posso falar? Já, Não, já. Não, pode falar sim, vou falar sim. Vou a reclamar. produção já cortou. Não, não, ele tem contra mim o café e eu tenho contra o pastor o fato dele me ligar de madrugada toda vez que ele viaja, 2, 3 da hora. Eu tenho provas, já postei dos Mas, meus redes sociais, que isso realmente eu estou pedindo ao Senhor que mude o coração dele, porque realmente, pastor, 2, 3 da madrugada, liga. mas, Márcia, sabe o que que é? Eu tenho um argumento, agora eu Ah, vou me tá. explicar. Lá vem ele. Como você mencionou aqui o tempo todo, olha, eu sou intercessor, então eu começo a viajar, Ah, eu vou ligar para a intercessora, olha, Márcia, acorda aí, ora pela gente, nós estamos na estrada, tá? Esse é meu argumento. então, mas existem outros intercessores, sabia, né? É que na hora só vem você. Ah, tá bom, pastor. Eu Ah, aceito. Márcia, legal, foi um tempo muito bom, né? Muito gostoso, um tempo Foi muito bom. de bênção, um tempo estar aqui com você. É uma honra sempre estar junto com você, nós Obrigada, pastor. já choramos junto na igreja, já vimos milagres juntos, já festejamos juntos, já vimos vitórias juntos. Então, que o Senhor mantenha isso até que Ele venha. Amém, Tá? amém. Eu quero. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração. Você orasse por nós, orasse por esse programa e orasse por as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento, tá bom? Amém. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor abençoe a vida deles. Amém? Então, pode orar. Senhor, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Pai, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, um momento tão gostoso de conversa, em que principalmente o teu nome foi exaltado, porque a minha vida é para exaltar o teu nome, Senhor Deus. E eu te louvo por esse momento precioso. Peço que a bênção do Senhor nesse momento esteja sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor alcance com teu amor a cada coração, Pai. Que tire do Senhor Deus toda tristeza, toda frustração, todo desânimo, Pai. E que enche o coração dessas pessoas com a tua paz, com a tua alegria. E da alegria de poder te servir, a alegria de poder, Senhor Deus, te encontrar e ter uma experiência contigo, Senhor. Eu abençoo esse projeto, ó Deus, que ele alcance milhares e milhares de vidas, Senhor Deus, alcance corações e mostre, Senhor Deus, a eles, Senhor Deus, o quanto é bom, Deus, estar ao teu lado, o quanto é bom te servir e quanto é bom te poder chamar-te de Pai, Deus. Eu te louvo por esse momento, te agradeço e em tudo eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcia, obrigado. Deus te abençoe. Foi uma honra muito grande. Ah, uma honra muito, muito mesmo estar aqui A com minha você. foi a honra, pastor. Queria que você deixasse uma última palavra, desse uma palavra para todos aqueles que nos ouviram. E aí nós vamos terminar. Amém? Que palavra você deixa para a gente? Eu gostei desse momento, né, de poder, esse bate-papo, para as pessoas poderem me conhecer melhor, né, e podem me seguir nas minhas redes sociais, tá? Márcia Spidini, Era para dar uma palavra, ela fez propaganda, gente. Márcia Spidini de Araújo. De lá, pastor da Eva, vai ter bastante assuntos, né, para a pessoa poder... Amém. Me segue nas redes sociais que eu dou a palavra lá. Exatamente, né? Daí eu lá me sinto mais à vontade, porque eu falei que eu tava nervosa, né, aqui. Daí eu vou sentir mais à vontade. Mas é isso, pastor, eu amei esse momento também. E que todos possam ter essa experiência, como o pastor falou, né, com esse Deus maravilhoso, que não existe nada no mundo melhor que isso. Não existe experiência, não existe... É Deus, eu amo de Vale a pai. pena. Vale a pena, pastor, vale a pena.
Tem aquela música muito bacana, se ele fizer é Deus, se não ele não fizer fizer, é Deus. É uma verdade da É, vida na da minha gente. vida essa é a realidade, né? Glória a Deus por isso. Márcia, obrigado. Ai, que legal. Ai, Tá. foi me Nós dito temos aqui aqui que... a produção falando com a gente, eu não vou que- nem mencionar aqui. Ó, gente, assistam e acompanhem lá. Vai deixar minhas redes lá para você poder acompanhar. Legal. Márcia, Deus te abençoe. Amém, pastor, Ah. também. Obrigada. Queridos, todos vocês que participaram desse podcast, Deus abençoe a vida de vocês. Fica aí o convite para deixar seu like, fazer seu comentário. Também quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. E hoje você já pode baixar o aplicativo, tá ok? Você pode ir lá tanto da Apple Store quanto na Play Store. E você vai poder acompanhar tudo por lá. Inclusive saber das programações da Igreja Batista Renovo, conhecê-la e saber tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio. Deus te abençoe. Convido você também, vem fazer parte da família Renovo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo aquilo que é seu, em nome de Jesus. Deus te abençoe.